Respire fundo e pare por um momento. Imagine que sua mente é um campo vasto, um campo que parece nunca encontrar descanso. Um lugar onde o pensamento nunca para, onde cada situação que você vive, cada desafio, se transforma em um labirinto de ideias e reflexões. O que acontece quando tudo isso se acumula? O peso fica insuportável. Não é só exaustão física, mas emocional. E você se vê perdido em um mar de "e se?", "mas e agora?", que só trazem mais incertezas, mais dúvidas e mais dor. A mente sobrecarregada e a sensação de que a paz se foi. Já parou para refletir sobre como os pensamentos em excesso podem interferir na sua vida? Não é apenas um desconforto momentâneo. Às vezes, esses pensamentos começam a dominar. Eles criam uma tempestade dentro de você que não te deixa ver com clareza. E no meio dessa tempestade, você se sente sem direção, tentando lidar com tudo sozinho. Não percebe, mas a pressão vai se acumulando, trazendo ansiedade, medo e até um sentimento de desesperança. Agora me permita fazer uma pergunta. Você já sentiu que por mais que tente controlar tudo, algo sempre escapa das suas mãos? Isso acontece porque muitas vezes, ao tentarmos lidar com cada detalhe sozinho, estamos nos sobrecarregando com o fardo do controle. E o controle, embora natural, é uma ilusão. O fardo do controle. Quando tudo parece depender de você, eu sei, muitos de nós fomos ensinados que, se não fizermos, ninguém fará por nós. Essa ideia de estar no comando é algo que muitas vezes é necessário na vida cotidiana. Mas quando a necessidade de controle começa a dominar nossa mente, ela transforma o que deveria ser apenas uma responsabilidade em um peso. E acredite, você não precisa carregar esse peso sozinho. Parece que a qualquer momento a tampa vai estourar, não é? Talvez você esteja nesse ponto agora, a sensação de que já chegou no seu limite, ou talvez já tenha passado dele. Eu sei que por mais forte que você seja, carregar tudo sozinho não é a resposta. Reflexão profunda sobre o sofrimento emocional, vamos imaginar isso por um momento. Quando você tem uma sobrecarga de pensamentos, eles começam a tomar formas. Eles ganham voz. E o que você antes acreditava ser uma solução para o seu problema começa a se tornar um eco de dúvidas e medos. Esse é o verdadeiro peso dos pensamentos em excesso. Eles não apenas te fazem questionar decisões, eles te prendem a um ciclo infinito de incertezas. Em vez de encontrar paz, você está preso em uma batalha mental constante. Mas, por mais difícil que pareça, não é preciso que você enfrente tudo isso sozinho. O alívio começa quando você reconhece que não precisa ser seu próprio salvador aqui. Eu quero te lembrar de algo que muitos de nós esquecem em meio à luta diária. Você não foi feito para carregar todo o peso do mundo sobre os ombros. Deus, em sua infinita sabedoria, nunca quis que você enfrentasse todas as batalhas sozinho. E talvez, só talvez, esse peso excessivo que você está carregando seja um sinal de que chegou a hora de confiar em algo maior do que você. Deus nos deu a capacidade de enfrentar dificuldades, mas também nos deu algo valioso, a comunidade. Você pode ser a força de alguém, e alguém pode ser a sua força. Não há vergonha em pedir ajuda, em se permitir ser vulnerável, em dividir o peso com os outros. Isso sim é sabedoria. Abra-se para o apoio. Deus coloca pessoas em nossa vida por uma razão, acredite. Deus coloca pessoas ao nosso redor por uma razão. Às vezes, a pessoa que você precisa ao seu lado não é aquela que vai te dizer as respostas que você quer ouvir, mas aquela que vai caminhar com você. Não é sobre ter todas as soluções, mas sobre ter quem te ouça, te entenda e te faça sentir que você não está só. E claro, há uma verdade que muitas vezes nos esquecemos. Deus está sempre presente. Mesmo nos momentos em que achamos que estamos sozinhos, Ele está ao nosso lado, nos guiando,
nos confortando, oferecendo suas palavras de consolo e a paz que transcende todo entendimento. O poder do silêncio e da oração. Sabe aquele momento de silêncio, quando tudo ao redor parece estar em caos, mas dentro de você há uma calma profunda? Esse é o poder da oração, da conexão com Deus. Muitas vezes não é preciso falar muito. A oração é um espaço de descanso, de renovação. Um tempo em que você coloca seus pensamentos diante dele e se permite ser renovado. Quando você sente que não tem mais forças, é aí que ele se fortalece em você. A verdadeira transformação vem da entrega. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que o Senhor nos convida a entregar nossas ansiedades a Ele. Ele nos lembra em Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz que você tanto busca não vem do controle, mas da entrega. Ao entregar seus medos, suas ansiedades e seus pensamentos, você permite que Deus trabalhe de maneiras que você talvez nunca imagine, criando um espaço para a confiança e fé no Senhor. Eu sei que confiar pode ser difícil, especialmente quando o peso do mundo parece estar em suas costas. Mas eu te convido a dar um passo de fé, a acreditar que Deus tem o controle de todas as coisas. Quando você aprender a confiar nele, a paz começará a tomar o lugar dos seus medos. Você verá como os pensamentos que antes te aprisionavam começarão a perder a força. E nesse processo, você será transformado. O convite à mudança, então, o que você está esperando para dar esse passo? O que mais você precisa para entender que, ao confiar em Deus, você não está apenas entregando seus problemas, mas também abrindo portas para uma nova vida, uma nova perspectiva? Pense nisso. Você não tem que carregar tudo sozinho. Ao entregar seus pensamentos e preocupações a Deus, você libera espaço para a sua paz. E como consequência, o peso que antes parecia insuportável, agora se dissolve. E o fardo fica mais leve. Você não precisa enfrentar tudo sozinho, porque Deus está com você em cada passo. E no final, quando você olhar para trás, verá que a verdadeira vitória não está no quanto você conseguiu controlar, mas no quanto você aprendeu a confiar. Agora respire fundo, permita-se sentir essa paz. Eu te convido a confiar, a soltar o que está pesado e a se entregar ao cuidado de Deus, porque Ele está te esperando para dar a resposta que você tanto precisa. A libertação que vem do abandono e da fé, quando você se encontra em meio à tempestade dos pensamentos, parece difícil enxergar uma saída. Cada passo parece ser mais pesado, cada decisão mais difícil. Os pensamentos em excesso criam um ambiente mental tóxico que consome a energia e não deixa espaço para a paz que tanto ansiamos. Isso acontece porque muitas vezes colocamos sobre nossos ombros a responsabilidade de resolver tudo, de entender tudo, de ter respostas para tudo. Porém, há algo que a gente precisa entender. Não somos chamados para carregar o peso do mundo sozinhos. Não estamos aqui para ser os heróis solitários de nossas próprias histórias. A verdadeira força não vem de tentar controlar tudo, mas sim da capacidade de se entregar ao cuidado de Deus e confiar que Ele tem o controle sobre todas as coisas. Parece difícil, eu sei. E talvez você ainda esteja questionando como isso é possível. Como confiar em algo que não podemos ver? Como entregar nossa vida e nossos pensamentos a algo que parece tão distante? A resposta está em algo simples, mas poderoso: a fé. A fé que nos liberta. A fé é a chave que abre a porta para um mundo novo, onde o medo e a ansiedade não dominam mais o nosso ser.
É como se, ao dar esse passo de fé, você estivesse colocando todos os seus fardos nas mãos de Deus e permitindo que Ele cuide de tudo. A fé não é uma crença cega, mas a certeza de que Deus, em sua sabedoria infinita, sabe o que é melhor para nós e que Ele está trabalhando a nosso favor, mesmo quando não entendemos o porquê das situações. Olhe para o exemplo de Jesus. Em sua jornada, ele passou por desafios imensos, carregando sobre si o peso do pecado de toda a humanidade. Mesmo assim, ele nunca se afastou de Deus, nunca duvidou de que a vontade do Pai era a melhor para ele. Quando a pressão era grande demais, ele se entregava em oração, buscando força e sabedoria. E ao final de tudo, ele encontrou a paz. Não por ter controlado as situações, mas por confiar que Deus tinha tudo sob controle. Esse é o convite para cada um de nós. Deus nos chama para uma vida de entrega. Não é sobre tentar ser o super-herói que carrega todo o peso. É sobre aprender a descansar nele, deixando que Ele nos guie, nos fortaleça e nos dê o que precisamos para seguir em frente. A importância do silêncio interior. Quando falamos de entrega e fé, também falamos de algo que pode ser difícil de encontrar na correria do dia a dia, o silêncio interior. Aquele momento em que você para de se ouvir, para de se pressionar e simplesmente se permite ouvir a voz de Deus. Esse silêncio não é vazio, mas cheio de significado. Ele é o espaço onde a paz de Deus pode fluir em você. Sabemos que vivemos em um mundo agitado, onde as demandas da vida não param. São pressões externas, responsabilidades, preocupações que parecem nunca ter fim. É fácil perder o foco e esquecer de silenciar, mas esse silêncio interior é fundamental para encontrar direção e clareza, especialmente quando os pensamentos em excesso ameaçam nos derrubar. É nesse silêncio que Deus pode falar com você, mostrando o caminho a seguir e trazendo a calma necessária para lidar com as tempestades da vida. A oração, um diálogo com Deus. Outro aspecto essencial para a nossa caminhada de fé é a oração. A oração não é apenas pedir por algo, mas um diálogo contínuo com Deus. É no ato de orar que nos conectamos com o Criador, nos abrimos para suas orientações e nos fortalecemos para seguir em frente. Não importa o tamanho ou a complexidade da nossa oração, o importante é o coração sincero que se entrega ao Pai. E aqui está a grande verdade. Deus já sabe o que você precisa. Ele conhece cada um dos seus pensamentos, cada uma das suas dores e angústias. Mas Ele quer que você se abra, que você confie, que você entregue a Ele os seus maiores medos. É nesse momento de vulnerabilidade que ocorre a verdadeira cura. O ato de se render, o poder da entrega. Quando falamos sobre entregar nossos pensamentos e preocupações a Deus, estamos falando sobre um ato de rendição. A rendição não é fraqueza, mas força. Ela é um reconhecimento de que não temos controle sobre tudo, mas sabemos que Deus é soberano sobre todas as coisas. E ao nos rendermos a Ele, nos tornamos mais fortes, pois nossa força não está mais em nós mesmos, mas em sua capacidade de nos guiar e nos sustentar. Esse é o verdadeiro poder da fé. Não é uma fé passiva, mas ativa, que nos capacita a caminhar pela vida com confiança, sabendo que mesmo nos momentos de incerteza, Deus está conosco. Não enfrente tudo sozinho. A importância da comunidade. A jornada da fé também envolve a importância de estar rodeado de pessoas que compartilham dessa mesma fé. A solidão emocional é um inimigo silencioso que muitas vezes nos afasta da verdadeira paz. Quando estamos isolados, nossos pensamentos podem se tornar ainda mais pesados e difíceis de controlar. Mas, ao estarmos juntos, podemos encontrar força na comunhão. A igreja, a comunidade de fé, é uma extensão do cuidado de Deus.
É nela que podemos encontrar apoio, encorajamento e oração. Não estamos destinados a enfrentar a vida sozinhos. Deus nos deu uns aos outros para sermos um corpo, onde cada membro contribui com sua força, suas orações e seu amor. A graça de Deus, o alívio da carga pesada. Sabe aquele momento em que você sente que não pode mais continuar? Onde as forças parecem se esgotar e a carga parece insuportável. Esse é o momento perfeito para lembrar-se da graça de Deus. A graça é a força que Ele nos dá quando não conseguimos mais. Ela nos levanta quando caímos, nos ajuda a seguir quando sentimos que não podemos mais dar o próximo passo. Em Mateus 11, 28, 30, Jesus nos diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve." Esse convite é para todos nós. Quando a vida parece estar te esmagando, a graça de Deus vem como alívio. Você não precisa mais carregar o peso sozinho. Deus te convida a descansar nele, a deixar que ele cuide daquilo que você não pode controlar. A transformação através da fé e entrega. Quando você começa a entregar seus pensamentos, suas preocupações e seus medos a Deus, algo poderoso acontece dentro de você. A transformação não vem pela força do controle, mas pela força da entrega. Ao confiar em Deus, você começa a ver as coisas sob uma nova perspectiva. O que antes parecia insuportável, agora começa a se tornar manejável, porque você não está mais sozinho na luta. É assim que a fé transforma. Ela nos tira da ansiedade e nos leva à paz. Ela nos remove da solidão e nos coloca na presença de um Deus que é maior do que qualquer problema ou desafio. A verdadeira transformação acontece quando entregamos nossas cargas a Ele e aceitamos sua direção. A paz que vem de Deus é o alicerce que você precisa. Paz que você tanto busca não vem de ter tudo sob controle, mas de confiar plenamente em Deus. Ela é o alicerce que te mantém firme, mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando. E essa paz, como está escrito em Filipenses 4:7, excede todo entendimento. Isso significa que mesmo quando você não entende tudo o que está acontecendo, a paz de Deus te envolve e te dá a força necessária para continuar. Portanto, não se esqueça de que você não está sozinho. A paz está ao seu alcance e ela vem da entrega, da fé e da confiança em Deus. Quando você aprender a soltar o que está pesado e confiar no seu cuidado, você vai descobrir que a verdadeira liberdade está em deixar que Ele tome as rédeas da sua vida. E lembre-se, Deus não te pediu para carregar tudo sozinho. Ele está com você a cada passo do caminho, pronto para te dar o descanso que você precisa. A confiança que vem da compreensão divina. Sabe aquela sensação de que você não consegue mais enxergar a saída? Onde as soluções parecem distantes e a escuridão se aproxima. Muitas vezes, quando nossos pensamentos ficam descontrolados, perdemos a visão clara do que realmente importa. E então, sem perceber, começamos a acreditar que precisamos ter todas as respostas, que somos os únicos responsáveis por resolver nossos problemas. O que precisamos entender é que em nossa caminhada de fé, a confiança em Deus não está em ter o controle, mas em entregar-se à sua sabedoria. Não se engane, o controle absoluto é uma ilusão. A vida não foi feita para ser vivida como uma luta solitária e constante. Nossos momentos de angústia, de incerteza, são espaços onde podemos buscar o apoio de Deus, mas também, muitas vezes, dos outros ao nosso redor. A solidariedade da comunidade, o apoio dos irmãos na fé, são presentes preciosos que Deus nos dá para atravessarmos os momentos de dificuldade.
A confiança em Deus não significa a ausência de desafios. Se você tem a impressão de que, ao confiar em Deus, tudo na sua vida se tornará fácil e sem obstáculos, permita-me esclarecer: a confiança não é um escudo contra as dificuldades da vida. A verdadeira confiança em Deus é uma força que nos capacita a atravessar as tempestades da vida com esperança. Mesmo quando tudo parece desmoronar, Deus nos dá a força para levantar a cabeça, para continuar caminhando, para ver além daquilo que está imediatamente diante de nós. Os desafios que enfrentamos não são um sinal de fraqueza na nossa fé, mas oportunidades de crescimento. A fé não é algo que vai se provar em momentos fáceis, mas na maneira como nos mantemos firmes quando as dificuldades surgem. E não estamos sozinhos nesse caminho. Deus caminha conosco em cada momento, seja nos picos de nossa jornada ou nas sombras que parecem nos perseguir. A aceitação do processo, caminhando com Deus, mesmo na dor, quando você decide entregar seu fardo a Deus, não está apenas pedindo que Ele resolva suas situações, mas aceitando que Ele tem um plano perfeito para a sua vida. E muitas vezes o que precisamos entender é que o processo de cura, de transformação, pode ser mais longo do que gostaríamos. É no processo que a verdadeira fé é forjada. Deus, com sua sabedoria, sabe o tempo certo para todas as coisas. Não é sobre pressionar-se para ter tudo resolvido rapidamente, mas confiar que em cada passo Ele está trabalhando para o seu bem. Às vezes, a dor faz parte desse processo. Não é fácil ver a luz no fim do túnel, quando tudo ao seu redor parece desmoronar. Mas ao aceitar que o caminho de fé também envolve momentos de dor, você encontra uma força inesperada. Não a força de quem tem todas as respostas, mas a força de quem confia que mesmo no meio da dor, Deus é bom e está trabalhando para que tudo contribua para o seu bem. Lembre-se, não há luta sem propósito. Cada desafio que você enfrenta tem um propósito maior. Deus, em sua infinita sabedoria, usa os momentos de dor para nos moldar, para nos ensinar, para nos aproximar dele. Pode ser difícil perceber isso enquanto está no meio da tempestade, mas a fé é a chave para olhar para essas dificuldades com uma nova perspectiva. A chave para a superação, aceitação e oração constante. Por mais difícil que seja aceitar as circunstâncias, a oração constante é a chave para a transformação. Não se trata de orar uma vez e esperar que tudo mude magicamente. A oração é uma prática diária, um diálogo contínuo com Deus. E é na prática constante de oração que encontramos consolo, direção e paz. A oração não é apenas uma forma de pedir a Deus que resolva nossos problemas, mas um espaço onde podemos expressar nossas angústias, nossa dor e nossa gratidão. É nesse processo de abertura do coração que somos transformados. Quando oramos, não estamos apenas dizendo palavras. Estamos criando um espaço para que Deus nos toque, para que sua paz nos envolva e para que seu poder se manifeste em nossas vidas. A fé nos momentos de dúvida, encontrar força no Senhor. Nos momentos de dúvida, quando as circunstâncias parecem insustentáveis, muitas vezes nossa fé é desafiada. Questionamos se Deus está realmente ouvindo, se Ele realmente se importa com o que estamos passando. É nesses momentos que nossa fé é mais profunda e verdadeira. A dúvida não é um sinal de falta de fé, mas uma oportunidade para crescer e aprofundar nosso relacionamento com Deus. Ele nunca nos abandona, mesmo quando sentimos que estamos perdidos. Lembre-se do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco, nos guiando, nos protegendo, nos sustentando.
Não importa o quão escuro o caminho pareça, a sua luz sempre vai brilhar, iluminando nossa jornada. O poder da gratidão, uma chave para a paz interior. Gratidão é uma das maiores armas contra os pensamentos excessivos e as preocupações que roubam nossa paz. Quando somos gratos, começamos a ver as bênçãos que Deus nos dá todos os dias. Mesmo nas menores coisas, a gratidão transforma nossa perspectiva, nos ajuda a olhar para o que temos e não para o que nos falta. Ela nos conecta ao presente, nos tira do ciclo de preocupação e nos coloca em um lugar de paz e confiança. Eu te convido a praticar a gratidão todos os dias. Olhe para a sua vida e veja as pequenas coisas pelas quais você pode agradecer. Seja grato pela saúde, pelos amigos, pela família, pelos momentos de paz que ainda existem em sua vida, mesmo nos tempos difíceis. Quando você começa a praticar a gratidão, a paz de Deus começa a inundar o seu coração. A vitória está em Deus, no seu tempo perfeito. Quando pensamos em vitória, nossa mente muitas vezes se volta para um resultado imediato, uma solução rápida para os problemas. Mas a verdadeira vitória não está em resolver tudo de forma imediata, mas em confiar que, no tempo perfeito de Deus, todas as coisas vão se encaixar. Deus sabe o momento certo para cada coisa, e Ele está trabalhando em você, por você e através de você. Sua vitória está em confiar que mesmo nas lutas, Ele está te moldando e te preparando para algo maior. Não é sobre alcançar o final da estrada, mas sobre confiar no processo. Deus nunca te abandonará. Ele está com você em cada passo. Ele conhece suas lutas, suas aflições e suas dúvidas. Não há nada que você enfrente que Ele não tenha a capacidade de te ajudar a superar. Por mais difícil que seja o caminho, a sua presença te sustentará. Não importa o quanto você duvide, não importa o quanto você se sinta fraco, Ele é a sua força. Então, ao olhar para a sua vida, lembre-se de que não há batalha que você enfrente que Deus não possa vencer por você. A verdadeira vitória vem de confiar nele, entregar-se à sua vontade e caminhar em fé, sabendo que no final Ele sempre tem o melhor para você. Com isso, relaxe, respire fundo e entregue-se a Deus. Você não precisa carregar o peso do mundo. Ele está com você e vai te dar a força que você precisa para continuar. Confie.